pessoal, eu sou Juliana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros, mais especificamente de uma série inteira chamada A Garota do Calendário. Ao longo de todos esses livros, a gente acompanha a Mia, que precisa arrumar $1 milhão em um ano para pagar uma dívida do pai dela. Ele foi espancado, está em coma e as pessoas que fizeram isso com ele ameaçaram a vida tanto da Mia quanto da irmã dela, caso ela não pague essa dívida nesse período. E a única forma que a Mia encontra de arrumar todo esse dinheiro é trabalhando como acompanhante de luxo para a tia dela. A tia dela tem uma empresa que trabalha com isso e as meninas ganham um valor muito alto, né, fazendo esse trabalho, então ela acaba indo trabalhar com a tia. E o acordo que elas fazem é que a Mia trabalhe durante um ano inteiro, passando cada mês com um cliente diferente, e assim conseguindo juntar todo o valor da dívida. Mas não é só isso que acontece, ela acaba se envolvendo amorosamente, sexualmente com esses clientes, criando laços de amizade e principalmente conhecendo mais sobre ela a cada nova experiência. Em janeiro, a Mia vai para Malibu, onde ela conhece o Wes, ele é um roteirista famoso e precisa da presença dela como uma espécie de escudo para proteger ele de outras pessoas ali e permitir que ele possa fazer o trabalho dele com tranquilidade. Em fevereiro, ela é contratada para ser meio que a musa inspiradora de um artista que quer fazer toda uma coleção de obras de arte inspirado nela, e esse artista tem uma filosofia sobre amor muito bonita que eu gostei bastante. Em março, ela é contratada para ser a noiva de um empresário que é gay, mas tem vergonha de assumir isso para a família, tem medo da reação deles, da reação da imprensa, né, em cima do negócio dele, e acaba contratando ela por causa disso. A Mia então ajuda esse cliente a passar por esse processo de contar a verdade para a família, e foi a partir desse livro que eu comecei a gostar mais da série, porque a autora começou a abordar outros temas que não apenas o sexo, então acabou trazendo mais conteúdo pro livro e eu gostei disso. Em abril, ela é contratada por um jogador de beisebol para fingir ser a namorada dele perante as câmeras, perante os patrocinadores, e assim passar uma imagem de que ele é mais sério e que ele não é tão mulherengo como ele realmente é. Os dois então acabam tendo uma relação de amizade, a Mia ajuda ele a encontrar o amor da vida dele, e nesse livro eles também falam sobre câncer de mama. Em maio, a Mia vai pro Havaí participar como modelo de uma campanha de biquíni, e lá ela se envolve amorosamente, fisicamente, enfim, com um dos modelos. E a parte interessante aqui é como a relação deles acontece, né? Essa aventura acontece e como eles acabam criando um laço de amizade depois disso. Eles também abordam um modo diferente de ver o amor, a amizade, e também falam bastante sobre a cultura havaiana, sobre as crenças deles, então é um livro que eu particularmente gostei. Junho é um dos piores, na minha opinião. Aqui a Mia vai fazer papel de troféu para um empresário rico, um pouco mais velho, que precisa entrar em um tipo de clubinho fechado que tem essa característica de serem homens mais velhos com namoradinhas, enfim, que são mais novas. Então ele acaba contratando a Mia para fazer esse papel, né, de namorada dele, troféu, e assim permitir que ele entre nessa comunidade, nesse clube, e faça determinadas coisas que ele quer fazer, projetos que ele quer realizar, usando ela, né, como porta de entrada para esse universo. Só que dentro desse livro, a Mia acaba sofrendo uma espécie de trauma, digamos assim, que aconteceu de um jeito que eu não concordo. Não achei que tinha a ver com a temática do livro, não achei que era necessário fazer isso dessa forma, ou pelo menos colocar gatilhos, enfim. Não gostei do que foi feito, não gostei de nada do que aconteceu nesse livro, assim, achei péssimo e desnecessário, assim, colocar isso. E se você leu, você sabe o que eu tô falando, né, enfim, não, só não. Em julho, ela vai ser a estrela de um clipe de hip hop. Ela ainda tá lidando com todo esse trauma, né, que ela teve. Ela também faz amizade com o cantor, né, que contrata ela. Então, é um livro também meio complicado, porque tem todos as consequências, né, do que acontece em junho. Mas ali eles têm uma relação de amizade também que é legal, ela também ajuda ele, enfim, melhora um pouquinho. E em julho também ela começa a assumir pra ela mesma que ela tem sentimentos por uma certa pessoa que ela conhece ao longo da história. E como vocês podem perceber, eu estou me esforçando para não dar spoilers. Nesse livro, assim, ela tem esse momento mais interno, onde ela repensa as questões do trauma e também acaba, consequentemente, pensando também sobre um possível relacionamento com essa pessoa. Em agosto, ela vai pro Texas fingir que é irmã de um empresário rico ali da região, e nessa viagem ela acaba descobrindo muito sobre o passado dela, sobre quem ela é, e eu confesso que eu chorei bastante no
final desse livro. E no mês de setembro parece que todos os problemas dela vêm à tona, o pai dela que tá no hospital começa a piorar. Acontece uma coisa muito ruim também, muito desnecessária com, né, o tal do amor da vida dela. Ela também tem problema para pagar uma das parcelas da dívida, então o agiota lá que emprestou dinheiro pro pai dela acaba ameaçando ela, ameaçando as amigas, a família dela, enfim. Então é um mês que deu tudo errado na vida dela, basicamente. Em outubro as coisas começam a melhorar, só que agora ela tem que lidar com traumas, né, que aconteceram com esse amor da vida dela, né, no mês de setembro. E é um livro bem complicado, é um livro bem difícil, assim. Eles abordam essa questão de traumas, né. Não vou falar muito sobre isso, mas eles abordam isso, então de certa forma é interessante, mas ao mesmo tempo a forma em que a pessoa, o cara ali, né, que sofreu o trauma, encontra pra superar, né, começar a superar esse trauma dele é de um jeito muito... Não, só não. É outro livro complicado. Em novembro as coisas começam a melhorar efetivamente, o tal trauma vai melhorando, a Mia acaba arrumando um outro tipo de trabalho que ela gosta e que ela é boa naquilo que ela faz, o relacionamento dela com a família também dá uma melhorada e as coisas vão se encaminhando, né, pro desfecho que acontece no mês de dezembro, onde as últimas coisas que precisavam ser resolvidas são resolvidas e a gente tem um Felizes para Sempre. Esse foi um resumo bem superficial, assim, de toda a história, de tudo que foi abordado nos livros e um pouquinho da minha opinião. Mas agora eu queria abordar coisas específicas e falar um pouquinho mais sobre elas. Em termos gerais, a Mia como personagem, ela se desenvolve bastante ao longo da história. Ela começa meio que sendo superficial também, a gente começa não gostando muito dela, achando meio estranha as decisões que ela vai tomando. Mas com o tempo a gente vai conhecendo mais do passado dela, sabendo mais quem ela é, quem ela quer ser. Então ela acaba aprendendo muito sobre ela. Esse livro eu acho que é mais sobre isso, sobre descobrimento, sobre autoconhecimento, sobre superar, né, problemas, enfim. E a gente vai conhecendo tanto, se aprofundando tanto na história, a ponto de se envolver emocionalmente com o que está acontecendo com ela. Pelo menos no meu caso, assim, foi isso. Eu acabava me emocionando quando ela se emocionava, ficando com raiva quando ela ficava com raiva, sabe? Sentindo a mesma coisa que ela estava sentindo e chorando um monte também. Então eu gostei, assim, do processo de crescimento dela, apesar de que eu acho que ela tem muita coisa pra aprender ainda, mas em resumo foi legal acompanhar ela nessa jornada toda. Então a gente também tem todo esse conceito de confiar na jornada que é abordado ao longo do livro, também gostei muito disso, de toda essa fé, digamos assim, em confiar na jornada, em aproveitar as coisas boas que acontecem, né, de acordo com as decisões que a gente vai tomando e também tomar decisões, não só deixar, né, a vida levar. Aceitar o que a vida traz, mas, né, seguir o nosso caminho e tentar ir pro caminho que a gente quer realmente seguir. Quanto à escrita, eu gostei, é uma escrita bem simples, a narrativa é bem fluida, então é um livro já curtinho, mas que você acaba lendo muito rápido. Eu não sei dizer se a autora é boa ou não, só sei que ela conseguiu me envolver, assim, de uma forma com a história que eu não imaginaria que aconteceria. Eu nunca imaginei que eu ia chorar num romance hot, sabe? Então eu acho que isso acaba contando pontos, né, pra autora. E tiveram momentos, assim, que eu gostei tanto do que estava sendo escrito ali, que eu queria que ela não tivesse escrevendo um livro hot, um livro, né, nesse sentido, e sim que ela estivesse escrevendo um romance normal, tradicional, que abordasse os problemas da vida e tudo mais. E contasse mais sobre os personagens, colocasse eles em outras situações. Então eu gostei da autora, mas eu faço votos que ela faça outros livros e traga outros temas, escreva sobre outros gêneros também, porque eu acho que ela pode se dar muito bem indo também por outras áreas. Porém, a série tem muitos problemas. Só pra listar alguns, a gente tem relacionamento abusivo, o foco da história é todo na beleza dos personagens, na perfeição dos funcionários, dinheiro, enfim. É muito pior do que os contos de fadas, sabe? Cria uma imagem de homem perfeito que não existe, assim, literalmente não existe. Ainda tem muito ciúme e até meio que brutalidade, assim, maquiada ou justificada como amor, como algo bonito, sendo que, gente,
relacionamento abusivo, por favor. A perspectiva da Mia em determinadas situações, as justificativas que ela acaba dando, né, para as situações, ou que a autora mesmo dá para as situações, é muito problemática, é muito complicado deixar isso, sabe, de lado e, né, ler normalmente. Tem também uma certa brutalidade, digamos assim. Eu não li 50 Tons de Cinza, mas eu assisti o filme, mas pelo menos no filme o foco ali é no sadomasoquismo, nessa coisa mais bruta, e nesse livro não era para ter esse foco também mais bruto, pelo menos na minha opinião. Então eu acho que a autora poderia ter colocado eles em situações um pouco mais criativas, que não fosse tão exagerado, sabe? Mas a gente tem, né, os pontos positivos que eu comentei e esses negativos, que meio que tentam balancear o outro, mas que um não anula o outro. A gente tem os pontos bons, sim, mas a gente também tem os pontos ruins que também precisam ser analisados. Mas em termos gerais, eu gostei da experiência, assim, foi o primeiro contato que eu tive com esse gênero, né, literário. Quero ler mais sobre isso, quero conhecer outras histórias assim. E eu recomendo a leitura desses livros só se você consegue identificar o que é um relacionamento abusivo e o que é amor de verdade, ou o que é amor próprio, respeito a si mesma, né? Se você tem esses dois conceitos claros, né, do que é relacionamento abusivo, o que é amor, ou o que seria, né, um amor, você pode ler tranquilamente, porque você vai conseguir entender, né, apesar dos problemas do livro. Agora, se você ainda não sabe ou não consegue identificar isso claramente, eu não recomendo que você leia, porque isso pode prejudicar a sua formação, prejudicar a forma com que você vai ver o amor a partir do fim dessa leitura. Então eu acho que a gente tem que cuidar, né, não só a questão do sexo para crianças ou para adolescentes, tem que cuidar também essa questão sobre relacionamento abusivo. Não sei se livros hot são sempre assim, né, como eu disse, é a minha primeira experiência com isso, mas eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar na hora de indicar ele para as pessoas e avisar que tem alguns tipos de gatilhos também dentro do livro. E que, né, tem seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. E se você já leu outros livros hot que não tem todos esses problemas que eu comentei aqui, por favor, me deixa nos comentários recomendações de livros, porque eu quero ler outros títulos, eu quero conhecer mais sobre isso, outros autores, outras formas de abordar, né, esse tema, esse gênero. E se você já leu a série da Garota do Calendário, me conta resumidamente o que você achou, o que você gostou, se você também viu esses problemas, se tem alguma coisa que eu não falei durante essa resenha, deixa a sua opinião aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo e querem mais resenhas de séries aqui no canal, curtam, se inscrevam e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!